Oi, meu amigo, minha amiga, tudo na paz? Olha o que está escrito no livro de Provérbios, capítulo 30, versículos de 24 a 28. Diz assim: há quatro coisas muito pequenas na terra que, porém, são mais sábias que os sábios. As formigas, que é um povo sem força, todavia no verão preparam a sua comida. Os arganazes, povo não poderoso, contudo fazem a sua casa nas rochas. Os gafanhotos não têm rei, contudo marcham todos em bandos. O geco, que se apanha com as mãos, contudo está nos palácios dos reis. Diante das inúmeras dificuldades da vida, muitas vezes nos sentimos tão pequenos quanto esses animais que foram citados aí no texto, não é mesmo? Ficamos inseguros, estressados, na defensiva o tempo todo, andamos sempre armados porque nos achamos pequenos. Contudo, o leão, tem os seus filhotes e, se você prestar atenção, o leão passa mais fome do que os filhotes, porque ele sempre vai pegar sua comida para a cria. A maioria dos animais são assim. Dessas vantagens, o simples fato de ser pequeno não garante a felicidade para o ser humano, mas ensina ele a saber viver. Sabedoria. A saber viver, esse conceito bíblico, palavra sabedoria, falando nela, meu querido, imediatamente a nossa mente nos leva para o livro de Provérbios. E a gente observa nesses versículos aí que lemos, que Deus nos ensina a sermos grandes através dos pequenos. Mas para sermos grandes, precisamos viver bem com a vida com Deus. Amados, o que a gente precisa viver bem é viver com Deus. Então Deus nos ensina a sermos grandes com os pequenos. É o que esse texto em Provérbios diz. Olha aí, o texto diz que é preciso a gente aprender a poupar. Como isso? Como as formigas, que é o primeiro animalzinho aí que é citado nesse texto. Comparadas à raça humana, as formigas são muito pequenininhas, mas são espertas. Elas trabalham apenas a metade do ano. Depois elas descansam a outra metade e curtem os frutos que colheram durante a outra metade. Às vezes nós dependemos desse tipo de formiga. Elas muitas vezes têm grandes lições para nós. Elas podem carregar muito mais de 5 vezes o seu peso, porque elas sabem que precisam daquilo dali. Há muitas pessoas que trabalham a vida toda, nunca tem tempo para descansar, para a família, mas não aproveitam os frutos do seu trabalho. Deveriam aprender com as formigas. São pessoas infelizes, semelhante a pessoas que têm uma condenação, têm um peso nos ombros, parece que trabalharam forçado, e essa metade da vida que trabalham reclamando de tudo e não usufrui dos frutos do seu trabalho. Devemos aprender com as formigas. As formigas não têm força, mas valorizam a comida que têm, e metade do ano é trabalhando para essa comida. Sabe que ela é preciosa. Queridos, o ser humano tem forças para trabalhar e trabalha muito. Nós brasileiros trabalhamos demais, porém há um detalhe muito triste a ser observado no brasileiro. Ele não é considerado um povo que poupa. O brasileiro é considerado o povo que mais desperdiça alimento. E isso, queridos, é muito triste para uma nação que desperdiça tanta comida enquanto tem tanta gente que passa necessidade. Isso não é diferente quanto ao alimento espiritual. Ora, se o alimento material que sacia a nossa fome está tão sendo desperdiçado dessa forma, imagina o alimento espiritual. Formigas, aprendam com as formigas, elas trabalham, elas carregam muito mais, elas guardam alimento, elas poupam, mas elas não desperdiçam
o fruto do seu trabalho. É preciso aprender a poupar como as formigas. Uma outra lição que esse texto nos traz, que é muito interessante, além de aprender a poupar como as formigas, é preciso aprender a se defender. O outro animalzinho que o texto cita são as arganazes. Arganazes aqui no texto, naquela região, era uma espécie de coelho. Comparado a países desenvolvidos, a comunidade desses pequenos roedores, os arganazes, esse tipo de coelho, são chamados na Bíblia um povo não poderoso. Enquanto os povos poderosos constroem abrigos no interior de montanhas ao custo de bilhões de dólares, os arganazes, devido ao seu pequeno tamanho, gozam do mesmo tipo de proteção, apenas fazendo suas casas nas fendas das rochas. Eles não têm poder, mas têm suas casas na rocha. Nós, seres humanos, temos, entre aspas, poder. A Bíblia diz que tudo podemos naquele que nos fortalece. Jesus, o dono do poder. Ele é a nossa rocha, mas nós não nos preocupamos tanto com a nossa morada espiritual. O apóstolo Paulo diz que Deus em Jesus nos deu poder tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. Davi, pequeno rapaz, na sua batalha enfrenta inimigos gigantes, ele sabe se defender. Nós não sabemos nos defender porque nós não buscamos a armadura da fé. Nós não aprendemos artes da batalha espiritual conforme Deus nos ensina através de sua palavra. Nós não sabemos poupar e nós não sabemos nos defender. Mas Deus continua a nos ensinar a sermos grandes através dos pequenos. E um terceiro animalzinho que ele fala no texto, tá aí, ó. É preciso a gente aprender a trabalhar em equipe, né? As formigas nos ensinam a poupar. Os arganazes, os tipos de coelho, nos ensina a sermos fortes, mesmo sendo considerado uma espécie de povo não poderoso. E os gafanhotos, por sua vez, nos ensina a trabalhar em equipe. A Bíblia nos chama a atenção para o fato que os gafanhotos não têm rei. Alguém que os comande, né, em seus pousos e decolagens, contudo eles marcham em bandos. Eles não têm um rei. Porém só andam em grupos, né, em bandos, comunhão. A Bíblia chama isso na igreja de koinonia, a comunhão. Nós temos um rei, andamos em grupos, mas dentro do grupo é cada um por si. Não tem união, não tem valor. Nós não valorizamos o ter, nós valorizamos o ter e não o ser. É isso que eu quis dizer. Nós não valorizamos o ser, nós valorizamos o ter. Não valorizamos a irmandade. Vivemos em desunião, em desafeto, em atritos, em intriga. Devemos aprender como os gafanhotos. Eles viviam de fato em equipe e não tem líder. E nós temos o melhor líder de todo o universo. Mas nós vivemos em desunião, em desalinho e em desafeto, incapazes de formar um time, incapazes de unir uma família, incapazes de ter comunhão numa igreja, num trabalho, na sociedade. E temos um líder tão excepcional, o qual temos. Devemos aprender com os gafanhotos que vivem em bando e não tem líder, não tem rei. Devemos aprender com eles. E por fim, o texto fala dos gecos. O que são gecos? Tipos de lagartixa, né? Comumente que a gente vê por aí, né? Mas as lagartixas elas nos ensinam a aprender uma outra lição, que é preciso ser útil, né? Os gecos são as nossas conhecidas lagartixas tão simples, né? Tão sensíveis, um animalzinho tão frágil, mas anda nos palácios dos reis. Hoje em dia ninguém mais quer saber de ter uma lagartixa em tua casa, mas antigamente não era assim. Elas eram bem-vindas em tudo que era residência, porque ela comia insetos venenosos, malignos de dentro de casa. Ela era uma faxineira de dentro de casa, muito bem vista nos palácios dos reis.
E era um animalzinho muito cativado naquela época, porque eram consideradas como faxineiras. A utilidade de uma lagartixa você está longe de perceber. A Bíblia nos fala que esses frágeis bichinhos, que podem ser facilmente apanhados com a mão, tinham o privilégio de morar em palácio. Aprenda a ser útil e você sempre será bem-vindo nos palácios. Nunca lhe faltará trabalho, emprego, nunca faltará oportunidade de crescimento, prosperidade, estabilidade, mas dentro dos caminhos do Senhor, dentro da regra bíblica. Aí sim nós seremos úteis no reino de Deus, ainda que aqui na terra. Então esse versículo é muito interessante, nos faz aprender a poupar como as formigas, né, que nos ensina isso, nos faz aprender a ser grandes como os arganazes, né, o tipo de coelho. Não tem força, não tem estrutura, mas tem suas casas nas rochas, que nos ensina muito a viver na rocha Cristo, né? A viver em comunhão, né? Em koinonia, como os gafanhotos, que não tem um rei, não tem um guia, mas sabem viver em equipe, sabem trabalhar em comunhão, sabem estar unido. E viver como as lagartixas, sendo útil, tendo utilidade. Esse versículo nos ensina muito e você e eu podemos aprender com esses 4 bichinhos. Pense nisso, reflita. Deste pequeno texto, desses pequenos exemplos, desses pequenos animaizinhos, podemos extrair grandes lições. Há aqui uma grande lição para nós. Ser pequeno não é defeito, mas ser inútil é imperdoável. Então, meu querido, aprenda a viver de bem com a vida. Aprenda a viver com Deus para você ser feliz. Basta aprender a poupar, como as formigas, aprender a se proteger, como os coelhos, aprender a trabalhar em equipe, como os gafanhotos, e aprender a ser útil, como as lagartixas. Que Deus te abençoe. Reflita nessa palavra, medite direitinho e que você cresça espiritualmente no que a Bíblia quis dizer. Deus te abençoe, em nome de Jesus.